E bora lá então, meu povo. Seguinte, eu não pude estar com vocês hoje, mas deixei uma videoaula exclusiva para vocês preparada aqui. Para vocês terem a presença nessa aula, vocês terão que ter a visualização dessa videoaula e também vão ter que realizar três exercícios de múltipla escolha que eu vou deixar no plural. Tá? Os exercícios vão ficar disponíveis apenas até meio-dia e meio. Então, essa videoaula ela vai ter uma duração de alguns minutos e depois vocês têm que ir lá no plural realizar os exercícios, tá? Então não pode bobear. É o seguinte, primeiro a gente vai retomar um pouquinho do que nós vimos na aula passada, só para a gente refrescar a cabeça. Na aula passada, a gente falou sobre os primeiros contatos entre os portugueses e os africanos e a importância que isso teve, principalmente para os portugueses. A gente viu que a primeira região dominada pelos portugueses na África foi a região de Celta, que fica no extremo norte africano. Depois disso, o segundo ponto mais importante foi o Congo, onde a boa relação entre portugueses e o Manicongo Nzinga Nkubu fez com que este se convertesse ao cristianismo, fosse batizado e mudasse seu nome para Dom João I e passasse a condenar e perseguir todas aquelas práticas tradicionais do povo congolês, aquelas práticas culturais que os acompanharam por centenas de anos. E isso fez com que rolasse toda essa perseguição e fosse algo muito negativo, né, para a existência de uma cultura tão plural e tão rica como essa do Congo. Mas enfim, são fatos da nossa história, que a gente tem que aprender e contextualizar. Beleza, depois disso a gente fez aquele exercício analisando uma imagem que mostrava essa relação entre uma expedição portuguesa e o rei do Congo. Agora a gente entra um pouquinho num tema novo. Acho que isso aqui eu cheguei a comentar com vocês na aula passada. Dia 12 de outubro. Dia 12 de outubro é comemorado por algumas pessoas a data da descoberta da América. Essa chegada dos europeus no continente americano ocorreu no dia 12 de outubro de 1492, com Cristóvão Colombo. Então isso a gente falou no capítulo anterior. Mas o que a gente precisa refletir um pouquinho é sobre esse termo, descoberta. Essa descoberta ela aconteceu para os europeus e acabou ficando conhecido assim quando, na verdade, faltou um pouco de reflexão de levar em consideração que havia outras pessoas aqui. Então havia uma pluralidade imensa de povos em toda essa extensão de terra que é o continente americano. Tá? Eu coloquei aqui uma charge que ilustra um pouco dessa contradição. Então os portugueses chegando com suas caravelas, ó de casa, e você vê que tem mais de um risquinho aqui, né? Quer dizer que são várias vozes avisando que tem gente, né? Mas não houve ali uma consideração efetiva pela existência dessas pessoas nessa região. Enfim, como eu tinha dito, eram vários povos que já existiam nesse continente, tanto no extremo norte, onde hoje a gente tem o Canadá, quanto no extremo sul, onde a gente tem ali a Terra do Fogo e as regiões divididas entre Chile e Argentina. Então, para algumas pessoas, no dia 12 de outubro se comemora o dia do descobrimento da América. Isso acontece mais fortemente nos países colonizados pelos espanhóis, porque no nosso caso, que fomos colonizados pelos portugueses, a gente acabou assumindo outras coisas nessa data, como o Dia das Crianças e o Dia de Nossa Senhora Aparecida. Algumas pessoas que buscam fazer a crítica a esse termo descobrimento, né, costumam dizer o seguinte: não foi descoberta a América. Ela pode ter sido descoberta do ponto de vista europeu, mas para os povos que aqui estavam, ela foi invadida e foi saqueada. Então essa relação, ora harmônica, ora conflituosa, é o que a gente vai estudar um pouco neste capítulo. Muito desse
dessa reflexão sobre a questão do descobrimento, tem um elemento que é muito importante para a gente estudar a colonização da América, que é o etnocentrismo. Bom, como a gente já viu em outros conteúdos, esse final centrismo quer dizer que é algo que está no centro de tudo, no centro das decisões, no centro dos desejos, no centro dos objetivos, no centro das teorias. E etno vem de etnia, que é quase que um sinônimo de cultura, ou seja, o jeito de ser, de sentir e de pensar que um povo tem. Quando a gente coloca etnocentrismo, é como se a gente dissesse: a minha forma de ser ou a forma de ser do meu grupo está no centro de tudo. Ela é a mais importante, ela é a superior, ela é a correta. Então, quanto mais próximo da nossa cultura, mais parecido da nossa cultura um povo estiver, eu considero bem ele. Mas eu vou considerar ele como um povo que está correto, que está civilizado. E quanto mais distante, quanto mais diferente esse povo for, eu acabo tratando ele como mais primitivo, mais atrasado, mais inferior. Tá? Então esse etnocentrismo nada mais é do que uma visão preconceituosa que um povo pode ter de povos diferentes. Então essa charge ilustra um pouco desse preconceito, né? A gente vê ali uma quantidade de pessoas ligadas a uma religião cristã, o que a gente pode considerar nesse caso os europeus, olhando um sujeito africano praticando um ritual religioso para um totem. Só que esses europeus estão tirando sarro, estão rindo, estão caçoando, né? Então, cabe a gente analisar que no cristianismo, no catolicismo, também se há em algumas religiões a prática de reverenciar uma imagem, uma estátua, um símbolo, né? Então, aquilo que eles estão tirando sarro do africano, eles também praticam. Só que para eles é o correto. Agora, quando um outro povo faz isso, ele está errado. Então, olha o julgamento aí que a gente está vendo, né? E essa chegada dos europeus na região, no continente americano, né, um continente bem grande, foi um momento de um impacto. Por quê? Num primeiro momento, eles tiveram contatos com povos e culturas que são considerados sociedades igualitárias, né? Então, são comunidades que muitas vezes têm uma liderança reconhecida, ou seja, alguém que tem uma autoridade, seja por ser o mais forte, seja por ser o mais velho e, portanto, mais experiente, mas que essa pessoa ela não tem um poder sobre os demais. E não é necessariamente que essa pessoa vai estar sempre nessa condição de mais autoridade. Então, no Brasil e em várias outras partes do continente, era esse tipo de sociedade que tinha. Então, uma sociedade também que o trabalho era dividido por todos, todo mundo fazia alguma coisa, e todo mundo tinha acesso igual aos produtos desse trabalho. Depois que os europeus foram entrando mais nesse território americano, eles se depararam com sociedades imperiais, ou seja, que tem uma hierarquia social, uma pirâmide social. Você tem um imperador no topo dessa pirâmide e você tem várias camadas sociais, vários grupos com posições fixas, até mesmo escravos. Então, olha a diferença, né? E a gente vai ver que essa diferença entre as sociedades igualitárias e os impérios não está só aí. E os europeus que vieram de uma região de reinos vão se deparar com costumes muito parecidos quando se encontrarem com esses impérios. Os impérios americanos, que a gente tem conhecimento, foram incas, nessa região aqui da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, que a gente viu o vídeo, né? Astecas e maias, que estão nessa região mesoamericana, né? Os astecas mais em cima, onde hoje é o norte do México, e os maias um pouco mais para baixo, pegando o finzinho do México e parte de onde hoje nós temos a América Central. Na página 129, a gente tem um mapa bem interessante para poder analisar isso. Deixa eu abrir aqui para a gente ver juntos. 129. Olha o mapa aqui. E esse mapa, ele traz tanto aquelas informações de o que diferencia uma comunidade igualitária
de um império, tá? Então, que eu acabei de falar. E aqui ele indica, essas três setas mostram onde estavam localizados os astecas, maias e os incas, tá? Olha só, a região do Brasil, da Argentina, do Uruguai, era repleta de povos agrícolas, ou seja, povos que desenvolveram a agricultura e essa era a base da sustentação deles, e povos que viviam de caça e coleta de alimentos. Então, geralmente são povos nômades. Beleza? Vamos dar prosseguimento aqui um pouquinho. E ao chegar nesses impérios, os europeus conquistadores estranharam, mas também admiraram o que eles viram. Por quê? Nessas cidades imperiais, eles tinham construções gigantescas e uma estrutura e uma tecnologia fenomenais. Então isso causou muito espanto para os europeus, que primeiro achavam que não tinha ninguém nessas terras, depois achavam que eram apenas povos primitivos, atrasados, que não tinham consciência de nada, ignorantes. E depois eles perceberam que havia um nível de desenvolvimento desses povos similar e muitas vezes superior ao que eles encontravam e praticavam na Europa. Então aqui essas imagens são legais para a gente acompanhar a leitura do relato de Cortés. Hernán Cortés foi um líder conquistador espanhol e na nossa página 130 tem um relato dele. Bora lá dar uma olhada. Olha aqui, ó, vai estar nesse quadro rosa, tá? Então vocês podem acompanhar aí no livro de vocês ou aqui comigo. Vamos lá fazer a leitura. Então, o Hernán Cortés está relatando para o rei da Espanha. Procurarei dar, muito poderoso senhor, um pequeno relato das grandezas, maravilhas e estranhezas desta grande cidade de Tenochtitlan. Então ele tá, olha como ele fala com o rei, né? Muito poderoso senhor. E olha como ele tá maravilhado, né? Relato das grandezas, maravilhas e estranhezas. A cidade de Tenochtitlan, ela era a capital do Império Azteca. Continuando, vamos lá. Mas, certamente, tudo o que direi será pouco para descrever o que existe aqui. Essa grande cidade está fundada em uma lagoa e é tão grande como Sevilha e Córdoba. As ruas principais são muito largas e retas. Todas as ruas, de trecho em trecho, estão abertas por uma travessia de água. Tem muitas praças, onde há contínuos mercados e pontos de compra e venda. Há uma praça tão grande que corresponde a 2 vezes a cidade de Salamanca. Então reparem, ele está fazendo comparações com a Europa, com cidades da Europa. E era possível encontrar uma praça que dava 2 vezes o tamanho de uma cidade espanhola, que era Salamanca. Continuando. Onde há continuamente, nesta praça, mais de 60 mil pessoas comprando e vendendo. É muita gente, né? 60 mil pessoas numa praça. Há todos os gêneros de mercadorias que se conhecem na terra, desde joias de ouro, prata e cobre até galinhas, pombos e papagaios. Há casas como de boticários, onde vendem medicamentos feitos por eles. Há casas de barbeiros, onde lavam e raspam as cabeças. Há casas onde dão de comer e beber mediante um pagamento. Ou seja, ele está percebendo que tem várias funções nesse império que nunca teve contato com os europeus até então e que reproduziu formas de vida bem parecido. Então tinha barbeiros, tinha restaurante, tinham farmácias. Seguindo, há homens como os que chamam em Castela de ganha-pão para trazer cargas. Há verduras de todos os tipos, mel de abelhas, fio de algodão para tecer, couro de veado, tintas para pintar tecidos e couros, louças de muita boa qualidade, milho em grão ou já transformado em pão de excelente sabor. Há no centro da praça uma casa de audiências, onde estão reunidos 10 ou 12 juízes para julgar questões decorrentes de desacertos nas compras e vendas. Também mandam castigar aqueles que cometem atos de delinquência. Ou seja, esse último trecho é muito importante porque ele mostra pra gente que os astecas já tinham leis. E eles já tinham então juízes que faziam julgamentos, audiências, para avaliar se uma pessoa cometeu crime ou não,
para no caso de um desentendimento entre pessoas, eles poderem julgar e até condenar pessoas. Aqui tem uma imagem que mostra um pouco de Tenochtitlan a partir dos relatos do Hernán Cortés. Essa xilogravura é de 1524. Então mostra a cidade construída em cima do lago, a praça central aqui, as ruas que levam até outras regiões e as milhares de casas. Vamos voltar para a apresentação aqui, que eu já estou concluindo. Então, aqui, né, a gente já deveria ir para o nosso exercício. A única coisa que eu queria mostrar aqui para finalizar um pouco para vocês é uma coisa que me lembrem de comentar na próxima aula. Mas que os astecas já tinham um jogo muito parecido com o nosso. Por essa imagem aqui, vocês conseguem adivinhar qual jogo é? Então é isso. Vou deixá-la no plural. São 3 questõezinhas múltipla escolha. Leiam com atenção. Se for de necessidade, voltem até esse vídeo, tá bom? Para poder tirar alguma dúvida e mandem ver lá.